Abençoados e abençoadas, graça e paz. Para quem não me conhece, eu chamo Levi Salles. Sou da cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Graça e paz a vós todos. Hoje, 6 de setembro, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Mas antes de gravar esta pérola, eu quero me dirigir a alguns engraçadinhos que têm entrado nos comentários das mensagens que eu tenho gravado, principalmente na de anteontem, que em um dia ultrapassou a casa de 2.000 visualizações. Quando eu abordei o tema que mexeu com muitos religiosos evangélicos, quando eu disse que eles foram enganados acerca de João capítulo 3, versículo 16. Muitos não concordaram e foram lá nos meus comentários e escreveram coisas sem nenhuma fundamentação, me criticando, me chamando de falso profeta, de anticristo, me chamando de mentiroso, que eu nunca li a Bíblia, que eu preciso ler mais a Bíblia, dizendo que o inferno, como o lago de fogo e tormento eterno, existe. Aí eles pegam, né, aquele versículo lá de Apocalipse que a gente conhece, que Satanás como um ser espiritual existe, e eles pegam, né, aqueles textos dos livros históricos, né, que eles chamam de evangelhos, e diz lá, Jesus falou muito sobre o inferno. Me deu vontade assim de chamá-los de analfabetos, de sem entendimento, lógico que são sem entendimento, chamá-los de uma porção de coisas para tentar mexer com eles, porque eles não fundamentam. E a gente percebe que eles não ouvem o vídeo até o final. Eles não ouvem, eles pegam-se apenas o tema, e ali eles tiram as suas conclusões, fazem as suas interpretações precipitadas. E então eu queria que essas pessoas fundamentassem. Abre um canal no YouTube e refuta a graça. Não é a mim e nem os pregadores da graça, não. Refuta o evangelho da incircuncisão, que foram para os gentios remanescentes. E nós estávamos incluídos nisso. O evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Por que ficar com o evangelho da circuncisão que foram para os judeus, para o mundo de Israel? Isso está claro na Bíblia, na palavra. Mas eles se prendem à tradição evangélica, como se eles quisessem dizer, eu nasci aqui, vou morrer aqui. Eles não revê conceitos, não são capazes de fazer uma reflexão, de refletir. Eu quero dizer a esses e a outros que provavelmente entrarão, que eu, Levi Salles, nasci em berço evangélico. Meu pai foi pastor de uma denominação evangélica. Somos 10 irmãos, todos evangélicos. Eu fiz faculdade de teologia no maior seminário das Assembleias de Deus do Brasil. Eu fui professor nesta faculdade teológica. Se você é da Assembleia de Deus, eu dei aula, e os meus colegas foram Antônio Gilberto, Horácio da Silva Júnior, Coronel Jackson, Bílio de Melo de São Cristóvão, o de Cordovil Valdir Neves, o Silas Malafaia, o seu pai Gilberto Gonçalves Malafaia,
pastor Lourenço Onso, irmã Alice Onso, irmão Gilberto Gonçalves Malafaia, irmão Adiel Cunha, pastor Adilson Fonseca, Tássio da Gama Leite Filho, pastor Adilson Soares, todos eles foram meus colegas, foram meus professores, alguns deles depois meus colegas. Eu dei aula há mais de 7 anos no IBP, eu dei aula em mais 3 institutos bíblicos das Assembleias de Deus. Como é que você manda eu ler a Bíblia? Diz que eu não conheço, eu não leio, que se eu conhecesse eu não pregaria o que eu prego. Vocês negam a soberania de Deus. Quando vocês dizem que Satanás como ser espiritual existe, eu vou gravar um vídeo falando disso. Vocês fazem questão da existência desse ser espiritual, vocês fazem questão da existência desse inferno como lago de fogo, vocês não têm amor às pessoas, vocês julgam as pessoas na carne, pelo que vocês veem. Deus é Pai dos Espíritos. Vocês condenam as pessoas a esse inferno, como lago de fogo e tormento eterno. Vocês se acham melhores do que os outros, vocês fazem acepção de pessoas, vocês não têm amor ao próximo, vocês não amam nem tão pouco a Deus. Se não amam o próximo que vê, como vocês vão amar a Deus que vocês não veem? Para com isso. Para de ficar criticando, de ficar julgando as pessoas. Nós somos todos irmãos, vocês são nossos irmãos, vocês são salvos, vocês são filhos de Deus. Vocês são propriedade exclusiva deles. Vocês são predestinados, eleitos de Deus. É assim que nós vemos vocês dentro do sistema religioso. Apenas o véu está posto sobre o rosto de vocês. Vocês estão presos, cumprindo preceitos dos homens, na prática de obras, de rudimentos. Vocês ainda continuam fazendo tudo aquilo que o Cristo Nazareno veio para fazer. Não há entendimento em vocês, vocês são carnais, vivem na prática das obras da carne, não conseguem entender o mundo espiritual de Deus, e por isso fica julgando as pessoas, criticando as pessoas. Não façam isso. O vídeo de hoje será um pouco longo, porque eu já estou aqui com quase 7 minutos, mas eu precisava dizer isso. Mas vamos lá, o tema é o devorador, que eles falam é a maior mentira da religião, principalmente a evangélica. Entenda por quê. Eu quero ler Joel, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, diz assim: ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra de Israel. Fique bem claro isso. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, a seus filhos e os filhos destes a outra geração. Até o ano 70, a geração de Israel, o que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Vocês vão entender por que Joel fala acerca dos gafanhotos nas suas 4 fases. Em Malaquias, capítulo 3, eu também quero ler, que é o texto que eles leem e criam daqui uma doutrina para que eles possam justificar esse tal dízimo, esses 10% que eles arrancam dos filhos de Deus, para que eles possam ter mordomia, e tiram isso em nome de uma obra de Deus, e jogam sobre as vidas das pessoas maldições, dizendo que o devorador vai fazer uma devassa na vida dos filhos de Deus. E eles acreditam nisso porque são cegos espiritualmente falando. Mas eles pegam apenas os versículos 9, 10 e 11. Eles não leem o contexto. Eu vou ler o que eles leem. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais. Vós, a nação toda, está falando aqui
de Israel, das 11 tribos, que tinham que dizimar, que tinham que levar o dízimo para a tribo de Judá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Dízimo eram frutos produzidos pela terra, eram mantimentos, e não dinheiro. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que isso tem a ver com dinheiro? O que isso tem a ver com 10% das pessoas, dos filhos de Deus? Agora vamos ao primeiro versículo, que diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Depois vocês leram 2, 3, o contexto desse texto que eu li. A lei foi uma dispensação vinda sobre o povo de Israel. E com a sua vinda, tudo mudou. Deus instituiu o dízimo como lei. Se perguntar, o dízimo foi bíblico? Claro que o dízimo foi bíblico. Claro que sim. Porque eles dizem assim, o dízimo é bíblico. Sim, é bíblico, porque está escrito na Bíblia, então é bíblico. Só que foi para uma época, para um tempo, foi destinado às tribos de Israel, às 11 tribos de Israel. A única que não pagava dízimo era a tribo de Judá, porque era responsável pela parte espiritual do povo. Cabia às outras 11 tribos que receberam porções de terra levar os dízimos à tribo de Judá. O dízimo, como também outros tipos de leis, num total de 613 do Torá, fazia com que o povo de Deus, que povo de Deus era esse? Os judeus, porque apenas os judeus eram chamados de povo de Deus. Veio um jugo muito difícil de ser carregado. A lei era muito difícil de se cumprir. Muitos tentaram, mas não conseguiam. Cumpria uma e deixava de cumprir várias outras. O povo de Deus passou a viver sem direito algum. Tudo era predeterminado. E ai daqueles que ousasse transgredir a lei. Sabe o que acontecia? Era punido. Porque transgredir a lei era pecado. E quando eles faziam isso, eles estavam então debaixo de maldição. Foi por isso que o Cristo Nazareno veio, para cumprir a lei. Porque o seu povo não conseguira cumprir. Então ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio fazer pelo seu povo aquilo que o seu povo não conseguira fazer. Nós e todos quantos vieram depois, nada tinha a ver com a comunidade de Israel. Nós não temos nada a ver com o que está escrito aqui. A lei era severamente sobre eles, até com pena de morte. Em alguns casos, até pena de morte, por não cumprir, por transgredir parte da lei. Cumprir a lei foi tão difícil que a Bíblia diz que não foi considerado nenhum justo. Ele não achou nenhum. Todos eram pecadores por transgredir a lei. Em Romanos, capítulo 3, 23, o apóstolo da graça de Deus diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esses todos aqui se referiam aos judeus, ao povo de Deus, aqueles que deviam cumprir a lei. Todos pecaram,
Por isso que na Epístola de João 1,8 ele diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Porque todos pecaram, todos os judeus transgrediram a lei. Mas em Gálatas, Paulo escrevendo no capítulo 13, versículo 3, ele diz: ele nos libertou da lei. Ele, quem? O Cristo, que veio para cumprir, libertou todo o seu povo da maldição da lei. Tudo isto aconteceu aonde? Dentro de Israel. Porque a lei foi para Israel, o mundo era um mundo de Israel. O Cristo, ele veio para Israel. Mateus capítulo 10, versículo 6. Mateus 15, 24. Daí eu pergunto, será que Deus iria impor as mesmas leis ao mundo todo, visto que nem mesmo Israel, uma nação pequena, perto de muitas outras nações, não conseguira cumprir? Como ele determinaria para que todas as nações da terra fossem dizimistas, cumprisse a lei do dízimo? Somente os mercenários, os cães gulosos, os lobos devoradores, aqueles que não gostam de trabalhar. Porque a maioria dos líderes, não estou generalizando, são preguiçosos. Muitos deles nunca pagaram INSS, porque vive às custas das ofertas e dos dízimos dos filhos de Deus. Por isso que eles não rompem com o sistema religioso. Eles não querem abrir mão de títulos, de primazia, de posições, eles não querem. E as pessoas, quando entram para dentro desse sistema religioso, já acostumam com isso. Eles nomeiam: você é dirigente disso, você é dirigente daquilo, você é auxiliar de trabalho, você é porteiro, você é diácono, você agora vai ao presbitério e você vai ser agora evangelista, você vai ser missionária, dirigente do círculo de oração, você vai ser presidente da mocidade, presidente dos homens, presidente das mulheres. Aí eles vão criando e vão prendendo as pessoas dentro desse círculo vicioso. E o que as pessoas querem é isso, são cargos, se destacarem, ocuparem primazia, os primeiros lugares, estarem em destaques. É isso que as pessoas querem. E com isso vai gerando para esses líderes religiosos uma grande fonte de renda. Claro que Deus não quer isso para ninguém, jamais Deus faria isso. Como ele não fez, mas eles dizem que dízimo foi instituído por Deus para todos. Não, foi para apenas o povo judeu, para as 11 tribos de Israel. Por isso que dentro desses lugares eles vivem debaixo de preceitos e rudimentos que hoje existem nessas sinagogas. Tudo isso foram e são criados por homens desonestos, inescrupulosos, como Paulo disse. Depois você lê 2 Coríntios capítulo 10, versículo 11 e 13. Esses homens que são desonrados e enganadores, são falsos, são hipócritas e mentirosos, e ficam enganando as pessoas, dizendo que esse devorador é um ser espiritual chamado Satanás, que quando a pessoa não oferta, quando a pessoa não dizima, a pessoa sofre consequência dessa sua desobediência. E as pessoas acreditam nisso. E então elas separam essa parte dos seus ganhos e entrega nas mãos desses cães gulosos. E muitas das vezes essas pessoas pagam aluguel. Essas pessoas não têm dinheiro para comprar os seus remédios, principalmente os idosos. Essas pessoas, muitas das vezes, esses crentes, sabe o que eles fazem? Gato na água, na luz, na internet, mas não deixa de dar os 10%.
Pega dinheiro emprestado e não paga. Eu não estou generalizando, mas o que eu conheci em toda a minha trajetória, crentes caloteiros, que pegam dinheiro emprestado e não pagam, que exploram os outros irmãos. E são esses que nos atacam, são esses que às vezes nos acusam. Então vamos a essa figura do devorador, que eles chamam de Satanás como um ser espiritual. O devorador, tanto de Joel quanto de Malaquias, era o gafanhoto em suas fases, como Joel diz, migrador, cortador, destruidor e devorador. Na fase adulta, ele se alimenta muito mais que a sua fase reprodutiva e precisa colocar ovos na lavoura. Assim sendo, ele tem capacidade de devorar uma plantação inteira em tão pouco tempo. É desses gafanhotos, é dessa fase de gafanhotos que o profeta Joel estava falando. Locusta, como era chamado. Ele não traz apenas prejuízo por onde ele passa, mas causa uma completa destruição. Era isso que Deus estava dizendo no versículo 11 de Malaquias 3. Aqueles que não levassem os mantimentos à casa do tesouro, a maldição viria sobre eles. E nas suas lavouras, nas suas plantações, o gafanhoto iria como cortador, primeiro ele ia migrar para lá. Depois de migrar, ele iria começar a cortar. E depois ia começar a destruir. E por fim, devorar todas as plantações. Essa era a maldição que Deus estava determinando para aqueles que não levassem os mantimentos para a casa do tesouro. Quem eram estes? As 11 tribos de Israel. Esse é o verdadeiro entendimento de Malaquias, capítulo 3. Mas os cães gulosos, os gananciosos, os lobos devoradores não gostam de trabalhar. Os lobos devoradores que querem ostentação, primazia, que querem vida fácil, ter carro 0 quilômetro. Talvez você que é dizimista nunca teve um carro nem usado, quanto mais um 0, mas eles trocam de carro todos os anos. Vejam as portas desses templos, principalmente os grandes templos, nas reuniões de domingo, os carros que lá pairam, principalmente dos que têm títulos, que fazem parte dessa cúpula. Vai nas convenções para vocês verem. Os carrões que lá param, se hospedam em hotéis 5 estrelas, muitos vão de avião, comem nos melhores restaurantes, vivem vidas fartas, seus filhos estudam nas melhores escolas, muitos vão até para o exterior, tem casa de praia, eles já conheceram muitos deles Israel, porque viajam também para o exterior. Gostam de abrir frentes de trabalho em outros estados para justificar as suas idas, suas viagens para lá. Às custas do suor do rosto das pessoas, dos filhos de Deus, que estão com o véu posto sobre o rosto, que são cegos, e nós, da graça de Deus, estamos aqui para alertá-los. Ainda somos criticados, como eu disse no início do vídeo. Eles têm seus interesses, suas conveniências. Eles querem satisfazer às suas custas. Acorda, povo, desperte. Você é um prisioneiro, como eu fui durante 46 anos só numa instituição religiosa. Hoje eu sou livre. A liberdade que eu vivo é no Espírito. Não é libertinagem.
Porque eles veem a graça como libertinagem, quando a graça é liberdade nele. O Senhor é o Espírito. O entendimento, quando vem o Espírito Santo, é quem dirige as nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 14. Saímos de debaixo de preceitos dos homens. De rudimentos nem se falam, porque o Cristo Nazareno cumpriu para os judeus, para o seu povo. E não tem mais nada que se fazer. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. As nossas conquistas de nós, gentios remanescentes, foi na cruz. São espirituais. Já nascemos novas criaturas. Perfeito nele. Pecado era transgressão da lei. O que Paulo lista em Gálatas capítulo 5 são obras da carne, que muitos deles vivem nessa prática, nessa libertinagem. Eles gostam muito de atacar as outras religiões. As outras religiões não prestam, vão para o inferno criado pela religião católica, apostólica romana e pelo Império Romano. Eles falam mais o nome de Satanás nessas reuniões de inferno do que o nome de Deus. Eu vou gravar um vídeo cujo tema será: se o inferno, se Satanás existe como ser espiritual, Deus não é soberano. Porque é isso que essas pessoas fazem na prática. Quando eles sustentam isso, eles estão dizendo que Deus não é soberano, que Deus não é único. Eles não sabem o que significa ser soberano. E a graça mostra a soberania de Deus. Deus não guerreia contra quem quer que seja. Ele não se levanta contra quem quer que seja. Ele não vive pelejando, como eles dizem dentro desses lugares. Tudo é a vontade de Deus. Tudo quem fez foi Deus. Ninguém pode frustrar os seus desígnios. Teve um que chegou ao ponto de dizer que eu vou me queimar no inferno junto com Satanás, se eu não me arrepender. Se eu não me arrepender, eu vou me queimar no fogo do inferno. Assim como muitos que não fazem parte desse sistema religioso. Mas nós não os vemos assim. Não porque eles aceitaram Jesus, porque eles se batizaram, porque eles comem pão e bebem suco. Não, não é por isso não. É porque eles são predestinados, eles são eleitos. A salvação não é da forma como eles veem, como eles ensinam. A salvação é na mente. O templo da habitação de Deus não é isso aqui, é o Espírito, é lá que o Espírito de Deus habita. Então eles, por causa dos seus interesses e conveniências, eles trazem maldições da lei sobre os incautos filhos de Deus, subjugando os filhos de Deus, escravizando os filhos de Deus, colocando fardos e jugos pesados sobre eles. Tudo em nome de uma tal obra de Deus, aspas. E infelizmente muitos desses incautos filhos de Deus, enquanto aqui vivem, defende esses cães gulosos, defende esses lobos devoradores, esses enganadores, esses inescrupulosos, esses mentirosos. E muitos deles até passam necessidade, mas não deixam de dizimar, não deixam de ofertar. Tamanho é o medo dessas pessoas, desse tal devorador. Eu deixei de dar dízimo em 1993. Ainda estava lá, permaneci ainda 24 anos sem dizimar lá dentro. Fui perseguido, porque eu tinha título, porque eu era um dos responsáveis pela educação religiosa. Fui perseguido. Eu tenho carro há 40 anos, eu nunca tive meu carro roubado. Eu conheci pastores, aspas, que teve seus carros roubados 3, 4, 5 vezes. Muitos irmãos tiveram seus carros roubados. E aí? O devorador foi na vida dessas pessoas que eram dizimistas.
Quantos dizimistas, a sua casa é cheia de remédio, mas isso não tem nada a ver por não dar o dízimo ou por dar. São consequências da vida. Principalmente quando se atinja a idade acima dos 40, 50 anos. Quando vem as doenças, tem que se comprar remédio. Mas eles dizem, é o devorador. Quando a panela de pressão queima, o ferro queima, o liquidificador queima, eles dizem, é o devorador na sua vida. Quando alguém adoece, é o devorador na sua vida. Tudo para eles é o devorador, tudo para eles é Satanás, tudo para eles é o diabo. Quando tudo é a vontade de Deus. Eu sei que eles vão me chamar de herege, por eu dizer isso, por eu ensinar isso, por eu enfermar isso. Mas é a mais pura verdade. Meus olhos foram abertos, o véu foi tirado de sobre o meu rosto, a minha mente está iluminada, eu sou espiritual, não sou mais carnal, não vivo mais debaixo de preceitos, não frequento mais as sinagogas. O Senhor é o Espírito, e a liberdade que eu vivo é nele, tão somente nele. Fica então aí esta palavra para os religiosos, principalmente os evangélicos. O devorador que eles falam é a maior mentira da religião, dos líderes religiosos. Se você gostou desse vídeo, divulgue e compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva. Vamos levar o evangelho da graça de Deus para muitos irmãos que se encontram presos dentro dessas sinagogas. Muitos têm acordado, muitos têm despertado. Eu recebo comentários lá. Graças a Deus fui liberto. Graças a Deus eu rompi com o sistema religioso. Essas pessoas não têm mais sentimentos de culpa, como os que lá vivem têm sentimentos de culpa. Porque tudo quanto eles fazem lhes acusam, lhes traz culpa. Principalmente na semana de tomar o suco de uva e de comer um pedaço de pão. Consciências pesadas. Porque não vivem a liberdade, porque não são guiados como os filhos de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo. Então esta é a palavra. É mais uma mentira do sistema religioso evangélico. Nós não estamos aqui falando de A, B, C ou D. Estamos aqui combatendo o sistema doutrinal. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.